Você é julgado antes de qualquer coisa, seja pelo seu cabelo, pela sua roupa, pela forma como você chegou no lugar. Isso não é se é justo ou não. Isso quer dizer que se a narrativa que conta serão as pessoas com a percepção que elas têm ou você que vai escrever essa narrativa. Eu vejo isso direto. Gente com o discurso perfeito, treinou a fala e perdeu a oportunidade, porque já foi julgada antes mesmo de abrir a boca. E no consultório, o outro lado dessa história, porque muitas vezes a sua imagem é como você está por dentro. E cuidar de si mesmo reflete do lado de fora. E isso não é vaidade, é autocuidado. E trouxemos uma pessoa aqui muito especial, né, Tati, para falar sobre isso. Com certeza, mas antes de apresentar os nossos convidados, porque ele é mais de um, tá? Quero aproveitar e dizer para você, antes mesmo de assistir, já dá o like, se inscreve no canal. Fechou? Vai lá, tô esperando. Foi? E a Tati que vai apresentar, gente, porque eu acho muito justo. Eu conheço muito a nossa convidada, os nossos convidados, mas ela é muito amiga da Tati. Não teria pessoa melhor para a gente trazer quando o assunto é imagem. Ela é empresária, mãe, trabalha com moda há mais de 20 anos, tem uma marca fitness maravilhosa, modelo. Gente, ela não veio sozinha, ela está acompanhada do Zion e da Ohana. Obrigada, Gi, por aceitar o nosso convite. Bem-vinda ao Saúde Mental. Ai, gente, muito obrigada pelo convite. Fiquei me sentindo muito especial. Gi, é um prazer estar aqui. A gente queria começar já esse programa você falando um pouquinho de você, sobre a Gi CPF, sobre a Gi CNPJ, sobre quem a Gi, pessoa, teve que mudar para se tornar esse CNPJ muito forte que você é hoje. Bom, meninas, vamos lá, me apresentando. Meu nome é Gislaine Rafiki. Eu trabalho com moda desde que eu me conheço por gente. Comecei modelando aos 14 anos. E a moda sempre fez parte da minha vida, né? Ainda muito menina, sempre fui muito moleca, sempre gostei, né, de brincar na rua, sempre tive um lado masculino muito forte. Então eu falo que a minha mãe sempre investiu muito em trabalhar o meu lado feminino. E justamente quando eu passei a enxergar valor nisso, quando eu enxerguei a diferença que isso fazia na vida da pessoa, da mulher, do ser humano, eu comecei a olhar com outros olhos. E eu falo que realmente a moda transformou a minha vida. Hoje é o meu negócio e faz parte de mim. Não tenho como falar de moda sem falar da minha vida, não tenho como falar da minha vida sem falar de moda. E cada vez mais, conforme eu estudo, conforme eu conheço pessoas, eu lido muito com pessoas, eu estudo muito sobre pessoas, eu vejo o quanto a nossa imagem precisa estar alinhada com realmente a mensagem que a gente carrega e o quanto isso agrega valor. E muita gente ainda olha como uma banalidade, uma vaidade, algo fútil, mas na verdade estão perdendo grande oportunidade, né, de gerar valor ao seu CPF usando essas ferramentas. Então, é sobre isso que nós queremos falar, né? Inclusive, no caminho para cá, eu estava conversando com a Tati sobre algo muito curioso e que eu queria trazer um pouquinho aqui para o podcast sobre essa questão de imagem, porque realmente a nossa imagem nos apresenta. Ontem mesmo eu saí para comprar um presente de 2 amigas, fui a um shopping e eu tava com roupa de treino, inclusive uma roupinha da Rockbox, tá, gente? Adoramos. Eu estava com uma roupinha de treino da Rockbox. Tava linda, então, né? Tava linda. Porque eu ia comprar o presente, depois de aproveitar para treinar. E aí, na primeira loja, eu fui numa loja, era uma loja um pouco mais esportiva, tudo, e uma vendedora perguntou: ai, que legal, você é personal trainer? Porque provavelmente com a roupa, valorizando, né? Quem sabe aí me acompanha no Instagram, sabe Corpão, que eu treino, né, mais musculosa. Essa daí se dedica. Eu não, dei risada. Ou seja, a pessoa presumiu pela forma que eu estava vestida e pela minha imagem corporal. De novo, fui em outra loja e aí conversando, e era uma loja essa totalmente aleatória, não era de esporte, era uma loja de acessórios. E aí uma moça virou para mim e falou assim: nossa, você treina há bastante tempo, não é mesmo? Eu falei, sim, treino há bastante tempo. Ela, eu vou começar.
E você dá aula onde? Olá. De novo, preso. Eu falei, não, mas como assim aula? Você é professora, né, de educação física. Eu não, eu sou médica. Ou seja, a minha imagem, por olhar a minha imagem, a forma como eu estava vestida, Sim. já presumiu-se algo. E, assim, hoje, né, o nosso corpo é o nosso maior investimento, é o nosso maior ativo. E justamente as pessoas sabem o trabalho que dá construir músculos, né? Então, quando a gente vê, enxerga uma mulher musculosa, um homem musculoso, a gente sabe que essa pessoa se dedicou, ela colocou tempo ali, ela dedicou na alimentação, ela abriu mão de muita coisa. Então, essa pessoa ela tem que realmente ser aplaudida, ela tem que ser reconhecida. Porque nós sabemos, é ingrato. Eu falo, a gente treina tanto para chegar onde a gente quer e perde tão rápido, né? Então, se você não tiver uma constância, e na verdade isso é autocuidado, é amor próprio, é a dedicação do seu tempo com você mesma. Então, a gente precisa enxergar esse valor e, obviamente, quando a gente se veste, tudo valoriza, né, gente? Não tem como. A gente reconhece de longe uma mulher que se ama, uma mulher que se cuida, uma mulher que se dedica a ela mesma, que ela tá feliz com ela. E não é só sobre a estética, mas é sobre a luz, né? É sobre o sorriso, é sobre a forma como ela se apresenta, que ela fala. Então, muita gente associa só a roupa, mas na verdade não, é um contexto todo que precisa caminhar junto. Então, tem muito valor nisso, né? E não é todo mundo que enxerga. E a gente vê isso, inclusive, nesse sentido, como as pessoas não estão preparadas para cuidar da autoimagem, né? Porque então o fato ali daquele pessoal ter presumido que eu era educadora física, e o que eu acho, fiquei muito feliz, tá, gente? Porque... Mas é isso, então assim, para ter aquele físico, ela tem que trabalhar com isso, Né, né? com a roupa que você tava, né? Então você Sim. já comunicou que você trabalha com isso, antes mesmo de você abrir a boca. Sim. Exato. E aí, para se cuidar esse nível, ela deve trabalhar com isso. Então, É uma ótima observação, né? Porque você vê, presumiram errado. Exato. Então, assim, mas ainda que foi para uma coisa boa, uma mulher que se dedica, que cuida do corpo, que cuida da saúde, que dá aula, mas da mesma forma presumir errado. Se você tá totalmente desalinhada, você acha que você como médica, eu sou médica. A pessoa vai olhar e falar, nossa, será? No final, a roupa ela acaba sendo uma embalagem do produto. Total, que eu falo que é só o nós mesmos, rótulo, né? tipo, é a capa. E a Tati pode falar muito bem disso, da questão de quanto vale a gente investir também, né, Tati? Porque muita gente, às vezes, enfim, se endivida e entra em problemas financeiros que a gente sempre discute aqui no podcast, com essa questão de, enfim, gastar com bolsa, com coisinha da Shein, tudo, e além de tudo, tá gastando da forma errada, né? Exato. Porque o se vestir bem, ele é um investimento tanto na gente quanto no nosso negócio. Eu vejo assim pelo meu Total. mercado, que é o mercado financeiro. Se a gente não tiver alinhado, congruente com aquele determinado cenário, o nosso cliente nem dá chance e nem abertura para atender a gente. Mas isso não é só no mercado financeiro, viu? Você vê isso em todas as áreas. Só que, óbvio, algumas penduram muito mais, né? Acarretam muito mais valor da maneira como vão te receber, porque já está falando sobre um assunto que é mais delicado. Nem todo mundo tem facilidade de falar de dinheiro. Quando a gente fala de investimento, então, as pessoas acham que investimento é quando está sobrando. Exato. Ela não pensa como uma segurança, né? Como algo que eu preciso fazer agora, enquanto eu tenho, não quando sobrar. Sim. Então, quando a gente fala da imagem, vem o quê? A vaidade, é algo. Fútil, né? Fútil, é algo que ela ganha demais, ela é rica, ou coisa do tipo. Quando na verdade não, gente. Hoje você consegue se vestir muito bem, com lojas acessíveis, lojas de departamento que vende muita coisa legal. Eu falo que você não precisa estar de marca dos pés à cabeça, pelo contrário. Pelo contrário, né? É só você estar alinhada, com uma roupa alinhadinha, sabe? Você tá com o cabelo limpo, você tá com uma unha. Olha isso, não é uma unha feita no sentido de cor, de manicure toda semana, mas uma unha limpa, sabe? A gente ter o mínimo de cuidado com a nossa higiene. Porque, infelizmente, a gente vê pessoas que não tá cuidando nem da higiene, que não se preocupam, assim, com cheiro, com cabelo lavado, com... Não tem como, gente. Essa pessoa ela pode assim ganhar milhões, ela pode ter um posicionamento assim profissional absurdo, mas a imagem dela não comunica isso. Isso faz com que ela perca dinheiro. Sim, e você querendo ou não, a gente está se vendendo o tempo inteiro. Total. Né? Se for o nosso trabalho, eu quero galgar uma posição melhor, eu quero uma promoção, eu estou vendendo ali para o meu cônjuge, né, para um amigo. Então a gente está se vendendo em todo momento. Então, quem a sua embalagem hoje, ela está congruente com o que você está fazendo, com o valor que você,
merece entregar. e o valor que você quer entregar. E essa outra pessoa que está do outro lado, qual a percepção que ela está tendo de quem você está se apresentando? Né? Então, por exemplo, eu trabalho no mercado financeiro, mas se eu não me cuido, se eu não estou ali bem, como que eu vou cuidar do dinheiro do meu cliente? Total. É uma relação de confiança. Sim, Né? sim. Então, eu acredito muito que isso vai... Mostra o seu posicionamento de alguma forma, Exato. inclusive. E até quando a gente fala de querendo, nós somos todo mundo tem uma marca pessoal. Total. Né? E aí, Gi, quando a pessoa, ela tá nessa busca, né? Eu sei o que eu quero, mas eu ainda não sou, né? O que você colocaria ali? Quais são os pontos que ela pode começar a mudar essa situação do quê? Hoje eu não tenho essa marca pessoal, eu não tenho esse valor na imagem, eu acredito que eu não estou passando a imagem que eu quero. Sim, qual que é a autorreflexão que ela tem que fazer para mudar esse cenário, para começar a se movimentar? Eu sempre falo que o principal e o primeiro ponto é a gente se aceitar. Se olhar no espelho e entender de verdade quem somos, independente das suas linhas e formas. Porque eu vejo muita mulher que, assim, às vezes você elogia, ela já vem se justificando. Ai, não, mas eu tô acima do peso. Ai, não, mas o meu cabelo não sei o quê. Ai, não, mas essa roupa. Ai, não, mas essa unha. Ela já vem com justificativa para tentar enganar ela mesma sobre algo que nem ela acredita. Então, o primeiro ponto é a gente se aceitar. Estou acima do peso? Não estou. Sou alta, sou magra, sou mais baixinha. Primeiro, eu preciso me reconhecer. A partir disso, eu preciso entender o que funciona para o meu biotipo. Não adianta eu querer estar na moda porque está todo mundo usando. Eu vi aquela blogueira famosa usando. É a maior tendência, todo mundo. Funciona para mim? Eu gosto desse estilo, eu quero usar porque tá todo mundo E usando. vocês acho duas, ó. Não, gente, calma. Ó, olha só a minha querida sócia, como ela tá hoje, Jaguatirica, maravilhosa, né? Gi Rafik também, ela é sempre estilosa, impecável. E às vezes eu vejo o Instagram da Gi, tá? Inclusive, se você não segue ela, segue ele lá. Gi Rafik. Às vezes ela tá com uns looks que eu olho e falo, gente, se eu colocasse um look desse, já tá parecendo uma banana de pijama. Mas ela coloca, ela fica maravilhosa. Por quê? Porque ela sustenta o look. Você se conhece. Mas eu falo que é autoconfiança. É isso. Quando você tá segura de quem você é, quando você não tá preocupada com o julgamento alheio, quando você é o famoso segurar o look que você veste, sem justificativas, as pessoas percebem isso. É o que eu mais escuto disso, só fica bom em você. Só você para ter coragem de usar isso. Gente, a questão não é usar isso. O que você tá vendo é a minha autoconfiança que tá refletindo. Inclusive agora, né? Que a gente tá sentada, não dá pra ver, tá? Mas ela está gravidíssima de gêmeos. E aí, você vê ela os looks também, coloca sempre o barrigão pra jogo. E sempre é um problema das grávidas, né? Que ela fala, não tenho roupa nenhuma, ela vive de legging ou vestidão. Né? Então, Gente, eu tô com a calça aberta. Tá aqui, ó, grávida. Meu jeans aqui aberto. Não, ela tá grávida, maravilhosa, pleníssima, super bem vestida aqui. Obrigada. Eu falo que é uma dificuldade, na verdade, assim, é um desafio, né? Assim, como eu amo, né? Então, é um desafio bom. Mas sim, a grávida tem um pouco mais de dificuldade, por quê? O primeiro ponto, na verdade, acho que não é a roupa, mais uma vez, falando do nosso interior. A gente tá sob, né, milhões de hormônios que você não está se reconhecendo. E eu tô acima do meu peso, eu não tô me reconhecendo como eu sempre fui. Então, isso já me traz uma dificuldade maior. Então, eu começo a enxergar, como eu disse, esse outro lado da mulher que às vezes olha no espelho e não se enxerga. Então, o primeiro ponto é isso, é se aceitar. Eu me aceitei, eu estou numa fase que eu preciso me dedicar a isso. Estou acima do meu peso, estou grávida, eu preciso entender, calma, como que eu consigo me vestir de uma maneira adequada, né? Sem parecer uma palhaça, digamos. Então, calma, a barriga tá grande? Coloca a barriga pra jogo, amor. Não adianta você querer esconder uma coisa. Algo mas fique claro que isso funciona pra grávida, tá, gente? Por favor. E também dependendo do ambiente. A gente precisa também ter noção do espaço onde a gente vai estar. Exato. Porque às vezes também você vai chegar no ambiente empresarial, digamos, com barrigão lá de fora, de top, não faz sentido. Sabe? Então, eu falo que a hora de escolher o seu look, você precisa ter noção do ambiente que você vai estar. Precisa fazer parte do contexto. Isso foi uma discussão, inclusive, eu e a Tati tivemos ontem essa conversa. O podcast, ele sempre começa antes do podcast. Antes de começar. Os temas que a gente traz aqui, geralmente vem de alguma reflexão, nem vou falar discussão, mas uma reflexão que a gente faz no off. A gente para e fala, não, vamos levar isso pro podcast. Vamos parar de falar e vamos levar isso pro podcast. Porque ontem foi justamente isso que estávamos conversando. Como a questão da imagem
é importante, mas ao mesmo tempo a imagem adequada ao ambiente. Total. Porque às vezes eu principalmente estava muito preocupada com esse podcast de não parecer algo assim, então agora todo mundo tem que andar engravatado. Justamente, olha aqui a jaguatirica de tênis. E que os meus pacientes que me conhecem sabem que eu iria facilmente assim pro consultório. Mária excêntrica. Eu tenho licença Mas isso é poética para ser maravilhoso. excêntrica. É seu estilo. Exato. Mas aí entra uma questão também de adequação do ambiente. Porque quando se fala nessa discussão, então você tem que estar posturado, você tem que pensar, então elas são contra eu ir de Havaiana no restaurante chique. E o exemplo que eu dei foi justamente, estava passando na frente do restaurante que é do lado da minha casa, então ao mesmo tempo que eu acredito nessa postura, nessa questão profissional, eu acredito também nos momentos de lazer. Então, veja bem, um restaurante, por exemplo, é um ambiente onde pode ter pessoas fazendo reunião de negócios, porque as pessoas falam, você tem que estar adequado ao ambiente. Depende do ambiente, porque, por exemplo, restaurante, se adequar ao ambiente, depende, porque ali o cara pode estar fazendo reunião de negócio, e ele vai ter que estar de terno e gravata, vai ter o pessoal que saiu do trabalho, então vai estar tirando o blazer do trabalho. Eu posso estar simplesmente de férias e resolvi comer alguma coisa ali embaixo e vou descer com uma bermuda e havaiana. Claro, ainda de uma forma legal, né? Mas aí tá o ponto da autoconfiança. Porque se você tá bem com você mesma e você sabe do seu contexto, você não se importa com o julgamento. E a pessoa que tá do lado de fora, ela sente essa autoconfiança. Sente. Não tem como. É diferente quando você entra já recatada, com vergonha, tipo, gente, eu tô desalinhada, eu tô de chinelo, tá todo mundo arrumado. Você já entra dando desculpa e na sua cabeça tá todo mundo olhando pra você e as pessoas percebem isso. Porque o teu corpo entrega, você entra de cabeça baixa, você entra sem postura, com o ombro fechado. Não adianta, é isso que a gente fala, não é só sobre a roupa, mas a postura do nosso corpo, você como médica sabe melhor do que ninguém o quanto a nossa postura entrega. E quantas pessoas, né, às vezes chegam no ambiente e falam, nossa, não sei o que ela tem, mas nossa, isso. chamou a atenção. É isso, né, a autoconfiança que ela tem. A postura ereta, o sorriso no rosto, a luz no olhar. Isso faz diferente. E às vezes ela não está com uma roupa adequada. Verdade, tá de camiseta branca e chinelo, né? Total. Mas ao mesmo tempo é isso, é muito importante também não romantizar essa questão da autoconfiança. Então é isso, então agora como eu sou autoconfiante, quer saber, eu vou de chinelo pro consultório e vamos lá. Não. Né? Então, como sempre, né? Eu sou a pessoa aqui do equilíbrio, né? Equilíbrio. Entender esse equilíbrio. Poxa, é um ambiente onde eu necessariamente preciso me importar com o julgamento do outro? Sim. Ou não? Porque o profissional, sim, a autoconfiança é importante, mas o profissional é onde você deve se importar com o julgamento do outro. Qual que é o contexto, né, daquele momento e como que eu tenho que me importar. Eu me importo com a forma que meus pacientes me veem. O CPF representa um CNPJ. Exato. Isso. Então, assim, uma coisa nós estamos falando, você falou, tô de férias, tô num lugar que eu não conheço ninguém, eu estou no meu momento de descanso. Gente, eu tenho muito desses momentos de descanso que eu falo, gente, hoje eu não quero me arrumar, não quero baixar franja, eu não quero passar maquiagem, eu tô na praia final de semana. Eu falo, é o meu momento de relaxar. E aí eu desencano de julgamento alheio, mas fica assim, torcendo para não encontrar ninguém, né? Com certeza, com certeza. Mas aí quando a gente fala, principalmente eu que falo tanto de imagem, não adianta eu todo dia estar tão tranquila com a minha imagem, de chinelo, toda descabelada e não me preocupar, sendo que eu falo sobre isso. Não tem congruência, né? Não tem, é totalmente desalinhado. Então, assim, para trazer valor para o meu negócio, se eu quero ser reconhecida, como todo mundo busca, eu acho, esse reconhecimento profissional pela trajetória, que cada um sabe das suas dores, você precisa estar alinhada com isso. E assim, eu de verdade, para mim é um prazer me arrumar, eu gosto. Mas óbvio que tem dia que você não tá afim, é normal e tá tudo bem. Mas assim, na maioria dos dias, como que você está? E é por isso que eu falo, a gente precisa ter uma imagem que a gente sustente. Sim. Não adianta a gente querer, não, eu vou cortar o cabelo igual da novela, da revista, chegar com aquela referência pro seu profissional, só que você não sustenta arrumar aquele cabelo todo dia. Você não sustenta usar aquele salto 15 todos os dias. Eu falo que assim, salto, gente, eu acho lindo, acho chique, acho maravilhoso, feminino, acho maravilhoso. Mas eu não sou essa mulher que consegue sair de salto não alto adianta todos os nada, dias. você tá de salto, linda, mas por dentro, super incomodada. Não, cheia né? de dor, sem postura, tipo, caçando um lugar para sentar, assim, desesperada. Não tem como. Saia com salto baixinho, saia de tênis, mas saia feliz, sabe? Saia alinhada. Eu sou uma pessoa que eu prezo pelo conforto. Conforto, para mim, eu não abro mão. A roupa pode ser lindíssima,
Mas se não for confortável, se eu tiver que ficar ali puxando barriga, naquela postura, naquela coisa incômoda, eu não consigo. Tem mulheres que seguram isso muito bem e eu admiro. Isso é, mais uma vez, o autoconhecimento. É como você se sente. Então não adianta, porque ninguém vai falar isso por você. Existem momentos que a gente precisa, sim, né, ser um pouco intencional. Você vai numa festa gala, você vai num casamento, você vai num ambiente que pede aquilo, você vai fazer um esforço. Mas eu Sim. acho que sempre dá para adaptar, Gi, e Mas aí você dá, vai poder falar exato. melhor do que É, eu, porque é o seu sempre. trabalho. Eu, por exemplo, foi por questões físicas, né? Quem me conhece sabe que eu tenho problema gravíssimo nos meus joelhos, tenho indicação de prótese hoje. E apesar de ter sido essa mulher do salto, que ficava com o salto até o final da festa, que bancava, eu percebi que começou a me fazer mal e eu abandonei. E hoje, mesmo quando eu tenho festas de gala, eu fui na formatura do meu sobrinho, uma formatura de faculdade, né, uma formatura chique, e eu fui de papete. Olha lá. Só que a questão da adequação. Então eu coloquei um vestido longo, onde Que a quase papete aparecia. não ia aparecer, pus uma papete dourada, bonita, e entender a limitação, que uma limitação, tipo, você pode estar confortável e elegante sem salto, mas talvez algumas limitações. E aí você vai me falar Normal. se meu pensamento está certo ou errado. Então, por exemplo, uma vez que eu tive que abrir mão do salto, uma roupa curta já é muito difícil, ou mais, né, long ou mid, mais difícil ela transitar por um ambiente de gala. Sem salto, na minha opinião, é impossível daí também juntar os dois. Então, quando eu vou para um ambiente de gala, que eu vou sem o salto, eu opto pelo longo, pelo fluido, que para mim eu acredito que Total. funciona melhor. Entrando até um pouquinho em visagismo, na verdade, que a gente fala muito sobre as linhas e formas. O salto alto, ele tem esse poder de te alongar, te deixar mais alta, mais ereta, né, mais slim. E assim, é a mesma coisa que tem o poder de um vestido longo, por Exato. conta das linhas retas. Então é uma ótima troca que você faz, porque você está alinhada ao ambiente, você está confortável e você não deixa de estar alongada por conta do vestido. O midi, automaticamente, ele tem uma linha reta ali que ele vai te cortar embaixo do joelho. Uma menina que é um pouco mais baixinha, ela vai dar uma diminuída. Aonde que ela compensa isso? No salto alto. Então a gente precisa entender essas proporções para conseguir brincar, né? Eu quero usar salto, eu não quero. Eu falo, eu tenho vestidos que assim, eu adoro um saltinho baixinho, mas tem roupas que não funcionam. E para o E homem, essa questão também, porque o homem também tem essa questão, né? A gente acha que é só mulher que sofre, mas eu achei muito bacana, assim, na formatura, nos últimos casamentos que eu fui, né? Meus amigos, de forma geral, são mais despojados. O homem também eu vejo que ele tá deixando um pouco o sapato, Sapato usando pondo tênis, um né? terno alinhado com Vans. Eu acho incrível, mas o eu que a gosto. consultoria de imagem diz, assim? Eu acho que precisa estar alinhado do seu estilo, como eu disse. Se é uma pessoa assim, né? Meu esposo pega onda, ele é todo esportista. Quando eu conheci o Fê, ele trabalhava no mundo empresarial, então ele estava sempre de camisa, de sapato. E é muito engraçado, porque quando eu fui conhecer ainda mais, ele falou: gente, eu tô fantasiado, eu não tô sou eu, a pessoa confortável, não se sou eu. reconhece, né? A pessoa não se reconhece, vê que ela tá ali incomodada, ela tá por conta do trabalho porque o ambiente pede. Tudo bem, ele é intencional, trazia valor para o negócio dele e ok. Mas hoje, que ele já não está mais no ambiente empresarial, né? Hoje trabalha por conta, eu vejo ele muito mais esportivo e muito mais ele mesmo. E muito, eu acredito que muito mais criativo. Muito Se pensar em mais. performance, ele rende muito mais. Total. Porque ele tá Tá sendo confortável, ele tá confortável. E não adianta, gente, ninguém consegue entregar muito, tipo assim, performar muito bem se você tá incomodada. Se você não tá confortável, se o sapato tá te apertando, se aquela gravata tá te incomodando. Então hoje, graças a Deus, a moda evoluiu muito e a gente tem muitas possibilidades com sapatos sem saltos, a gente consegue alongar com um bico fino, com uma mulha de bico fino sem que tenha salto alto. Então hoje os tênis, né, com alfaiataria tá muito em alta e isso eu acho que demonstra um estilo muito grande. Porque é isso, você precisa segurar Sou aquele estilosa, look. então, ó. É. com certeza. E é até engraçado essa questão do estilo, porque as pessoas falam, estilo, estilo, estilo. Qual que é seu estilo? O estilo nada mais é do que a repetição de elementos. Então, assim, se você tá sempre um exemplo de alfaiataria e tênis, a pessoa começa a entender que aquilo faz parte da Maíra. Ela começa a olhar aquela roupa e já lembra de você. É a marca pessoal da É a pessoa, marca né? pessoal da pessoa. Agora, E se a como você pessoa vai tá ser cada lembrado, hora. né? Tipo, cada hora a pessoa tá de um jeito, de um estilo. Às vezes ela entra dentro de um estilo criativo, que funciona muito bem. Mas muitas mulheres eu vejo que estão sempre muito bem vestidas, mas muitas vezes buscando o seu próprio estilo.
Ela tá ali seguindo a tendência, ela tá ali usando o que todo mundo usa, mas no final das contas, ela não tem um estilo próprio. Ela tá seguindo o que estão usando. Tá seguindo as tendências, por Seguindo as exemplo. tendências. Eu, particularmente, reconheço muito isso. Obviamente que quem me dá liberdade, né? A gente tenta conversar, tenta trazer. Mas eu percebo muito, principalmente hoje com a As redes internet, sociais, né? Com né? as redes sociais, a gente vê muito isso. Ah, o sapato que tá usando, todo mundo tem. É a bolsa que tá usando, todo mundo tem. Só que aí você deixa de ter o seu estilo próprio, você deixa de ter a sua personalidade ali estampada, você deixa de trazer valor pro teu CPF. Então, cada vez mais a gente tem que olhar isso com Mas carinho. muitas vezes as pessoas elas também querem estar dentro de um grupo, então para pertencer àquele Sim. determinado grupo, ela se adequa ao estilo daquele grupo, que às vezes nem é o dela, né? E aí vem a questão do autoconhecimento. Se você não se conhece, você aceita qualquer título que te der. E essa questão de, por exemplo, da autenticidade, então, na Sim. verdade. Como você trabalha isso, assim, dentro das suas consultorias de imagem, assim? Porque é justamente isso, eu imagino... Você acha o seu maior desafio é a autenticidade ali dentro e como funciona isso quando a pessoa mesmo não tem a própria autenticidade? Porque eu imagino que essa que é a grande Sim. questão, né? A pessoa vai fazer... Porque muita gente às vezes, vai fazer a consultoria de imagem meio que assim, eu quero criar uma imagem assim, sabe? Mais ou menos o que quer. E aí você vê a autenticidade da pessoa, não tem nada a ver com Nada a ver com aquilo. aquilo. Como Eu funciona? tento mostrar para ela algumas coisas, na verdade. Como eu disse, eu gosto muito de trabalhar a essência da mulher. Então, antes de falar sobre a roupa, a gente vai conversar sobre o interior daquela mulher. As dores dela, como que ela se vê, por que que ela não... Porque às vezes ela se vê de uma maneira, mas ela não se veste daquela maneira. Então, o que que impede ela de se vestir daquela maneira? Quais partes do corpo dela que ela valoriza, que ela gosta, que ela ama? Quais partes que ela não gosta? Você vê muita mulher, tipo, eu não quero aparecer meu colo, eu não gosto do meu braço, eu não gosto das minhas pernas, eu acho minha perna muito grossa, eu tenho muito culote, barriga. Então, primeiro a gente vai entender os pontos que ela valoriza e o que ela desvaloriza. Em cima disso, a gente vai tentar trazer esse equilíbrio. O que eu sinto muito, assim, das mulheres, às vezes, muita resistência em ousar. Tipo, eu acho linda a maneira como você se veste, eu gosto de cor. Mas você olha, o guarda-roupa dela é preto, Tudo branco e preto. cinza. E por que você não usa cor? Não tem identidade, Porque eu não né? consigo. Não fica bem. Não fica bem por quê? Porque você não testou. Porque você não tentou, porque você não ousou. Então, no final das contas, eu falo que o meu trabalho me trouxe essa possibilidade. Como eu trabalhei como modelo muito tempo, eu vestia diversas marcas e que grande maioria das vezes não tinha nada a ver comigo. Mas eu conseguia me ver em outra perspectiva. Eu conseguia enxergar que aquela mulher ela podia existir para um ambiente propício. Que aquilo dali, eu não precisava me tornar naquele estilo, mas eu poderia ser intencional naquele momento. Então, isso me trouxe uma visibilidade muito ampla sobre o meu estilo, que mexe muito com a minha criatividade e me dá diversas possibilidades. Mas, de modo geral, a grande maioria das mulheres não ousa. Então, o que ela faz? Ela vai sempre na mesma loja, ela vai comprar o mesmo tipo de roupa, É o o mesmo medo de errar, estilo. É o né? medo de errar. Só O que, medo de ser julgada, É. né? o medo de ser Não, e eu julgada. vejo também que às vezes a mulher as pessoas, né, pode estar passando por algum tipo de transição que ela também não se Não se reconhece. reconhece. Então eu vou te falar, até quando eu fiz com a Gi, né, a Gi faz que 1 ano mais ou menos, Já faz né? tudo isso? Meu Eu acho Deus, que faz é 1 ano verdade. mais ou menos, eu fiz a minha consultoria com a Gi. E naquele momento eu olhava pro meu guarda-roupa e eu não me reconhecia dentro do meu Sim. guarda-roupa. E que é muito comum as mulheres passarem por isso de tempos em tempos. Porque são Sim, fases, né? São. Então, às vezes, a pessoa tá numa transição de vida, uma transição de Uhum. carreira, e olhar pro guarda-roupa dela e falar, isso não tá comunicando quem eu sou hoje. Então, Total. eu preciso buscar uma maneira de eu comunicar, de ter congruência daquilo Sim. que eu sou, daquilo que eu quero mostrar e a percepção que as pessoas estão tendo sobre mim. Sim. Sim. Essa transição que a Gi falou, eu passei muito real mesmo, assim. As minhas amigas que me conhecem mais de infância, de adolescência, a Tati lembra de uma fase minha de salto, acho do começo ainda, mas aqui eu já tava mais de tênis, mas minhas amigas de faculdade, de infância, gente, eu venho de Jaú, que é a capital do calçado feminino. Por aí vocês imaginem. Não faltava sapato. Não É faltava isso. sapato. Eu tinha na faculdade um armário no corredor, assim, minhas amigas falavam que era o armário dos sonhos. E de repente me ver por uma questão física, mas por querer também Sim, ter mais tá mais estilo, mais confortável. confortável. Eu mudar o meu guarda-roupa de sapatos foi até dolorido, assim, Mas sabe? acredito que Mas- tenha sido libertador, né? Mas, Foi de libertador. modo geral, a mulher, nós, né, ser humano, não só a mulher, a gente se prende à imagem que a gente tinha. E às vezes a gente tem medo de mudar. A gente não quer desapegar de quem éramos. Só que foi o que a Tati falou, às vezes você tá numa transição de carreira,
às vezes a mulher que casou e quer tirar aquela imagem de mulher solteira, às vezes a mulher que separou. Eu passei por isso pós-maternidade. A maternidade, pra mim, meu Deus, foi a maior loucura que eu vivi na vida. Eu sempre fui muito colorida, eu sempre gostei muito de estampa, eu sempre amei. De repente, quando o Kai nasceu, eu só queria usar preto. Só queria usar preto. Eu falei, Porque é gente... prático, Aí eu né? olhava, não tinha roupa preta. Não, Aí eu comecei a comprar roupa preta. Eu falei, gente, mas eu não me reconhecia. Porque eu falava, gente, mas eu não sou essa pessoa de usar preto. E eu confesso que eu demorei ali uns 2 anos, eu que trabalho com isso, pra me encontrar e descobrir essa nova mulher, como que eu iria me comportar, como que seriam as minhas roupas. E ali você vai entendendo, tipo assim, não é mais sobre a roupa, eu mudei. sim. Eu mudei. Então, pera, aonde eu quero me enquadrar? Por quê? Eu tenho uma criança, não consigo mais usar shorts curtos, não consigo mais usar saia curta, porque a criança Tá pula, correndo, tá virando correndo, eu preciso cambalhota. agachar, eu preciso pegar, eu preciso estar confortável. Eu usava muito vestido longo. Quase não uso mais, gente. Acho lindo, acho chique, acho leve. Tem um ou outro, mas antes era a minha primeira opção. Vou sair um vestido longo. Vestido longo, pronto, um sapatinho, um chinelinho. Tá pronta. Hoje é a minha última opção. Por quê? Porque a criança vai passar no meio das minhas pernas, eu vou ter que ficar agachando. É que você Pega tá a criança, ligado no pega a contexto, bolsa. né? Então, é isso. Você precisa entender o contexto da tua vida. Tipo, você quer andar de salto alto, mas você é aquela mulher 1001 tarefas durante o dia. Exato. Tipo, o salto faz parte da tua vida, você ama? Tá bom, mas leve então seu tênis no carro, na bolsa. Porque em algum momento você vai, às vezes, no mercado, você vai parar no meio do dia pra Não. treinar. A gente fez muito isso, acredito que você tinha feito também. Muito. A gente, quando a gente era modelo, antes de a gente chegar nos cast, a gente andava Trocar. de ônibus, então a gente ia de Total. tênis, a hora que a gente chegava na esquina, dá pra entrar pro Trocava. cast, a gente colocar o sapato, porque a gente... Aí qual a imagem que eu quero passar? Não, eu quero chegar lá Alinhada. alinhada. Então na esquina a gente ia lá, trocava o sapato, colocava o sapato na bolsa e já chegava ali, ó. Mas tá plena, vendo né? como, desde muito nova, na verdade, o nosso trabalho fez com que a gente aprendesse a ser intencional. Sim. Tipo assim, as meninas Sim. são todas altas, né? Slim. Eu vou chegar de tênis toda mulambenta? Não, não é a questão do tênis. Mas espera, se vai estar todo mundo assim e eu quero pegar aquele trabalho, eu sei que eu vou estar sendo julgada por aquilo e eu preciso ter mais altura, o salto é uma ferramenta que eu posso usar a meu Sim. favor. E assim, se ele for lá e tiver uma opção, né? Então ela vai ter a mulher, pensar num casting, vai ter a mulher lá de salto e a mulher de tênis. Sim. As duas muito parecidas. Quem que ele vai escolher? A que tá de melhor salto. apresentável ali, a que tá de Total. salto, que tá slim. Agora eu vou defender o tênis. Agora vocês mexeram comigo. Não, mas Mas nesse contexto. Mas né? eu também é um depende ponto que do eu tênis. entendo. É, nesse Mas contexto. Eu nesse entendo, contexto. e essa, na verdade, que foi a minha dificuldade, porque o salto para a mulher, ele Ele te sempre empodera, remeteu a uma mulher empoderada, É. de salto alto. A sociedade impõe um pouco isso. Essa foi minha maior dificuldade quando eu fui deixando o salto, porque para mim, como você falou, normalmente a nossa imagem muda de acordo com o nosso momento de vida. E para mim foi muito engraçado, porque teoricamente foram momentos incongruentes. Foi um momento meu de crescimento de carreira, onde eu estava montando meu consultório particular há 6, 7 anos atrás. Então, estando no ambiente que teoricamente eu teria que estar mais formal, né, do que num hospital ou do que numa clínica, e naquele momento eu me via, o salto não tá mais formal, por causa disso, eu queria estar em mais lugares, eu queria... E a dor também física... E pra mim é isso, parecia meio incongruente, porque, eu tô ficando mais poderosa, tô tendo meu consultório, quero passar aquela imagem de uma médica, e agora eu vou começar a usar tênis. Então, realmente, o salto Que era a passa dualidade, essa visão, né? essa dualidade. Mas é muito isso, é essa aceitação. Eu falo que a minha mãe é essa mulher. Minha mãe ia de salto alto na feira. Tipo assim, eu lembro pequenininha. Então, o sonho da minha mãe era ter aquela menina, bonequinha, frufru, sainha. E eu era uma moleca de rua, assim, não queria saber de maquiagem, não queria saber de salto. E o sonho da minha mãe, eu lembro da minha mãe arrastando um carrinho de feira de salto alto, amor. Essa é a imagem que eu tenho da minha mãe. E quando ela foi ficando mais velha, né, normal, eu vi a minha mãe mudando. E foi exatamente isso, o salto já começou a ser um pouco desconfortável, começa uma dor aqui, outra dor ali. E aí ela foi mudando e eu senti que ela teve essa dificuldade. Tanto que até hoje, às vezes ela fala pra mim, você vai de tênis? Você vai de chinelo? Eu lembro, minha mãe abominava chinelo Havaianas, ela abominava. Então eu acho que é muito comum a mulher passar por isso, até porque a gente tem aquela imagem nossa. A
A gente tem aquela nossa imagem de solteira, a gente tem aquela nossa imagem de quando a gente fazia aquelas coisas. E a gente muda. Então, acho que aceitar essa mudança é o primeiro ponto. E ainda bem, né, que a Que gente bom, muda. graças a Deus. E aceitar que, na verdade, é isso. Nada mais elegante do que a sua autenticidade. Total, do que a Né? sua Quando ela está autoestima. adequada, É. né, ao que você quer transmitir. E acho que esse foi o grande ponto para mim, pessoalmente, esse ponto de entender isso. Eu sou psiquiatra, eu tenho licença para ser excêntrica. Exato. Então eu vou estar bem vestida aqui, com um vestido longo e um tênis. Mas e hoje assim você como- consegue, desculpa, mas assim, usar, tipo assim, eu não quero usar tênis, mas eu quero usar um Uma mulezinho, uma papete, uma sandalinha. Hoje a gente tem sandálias, assim, tipo chinelinho, de Sim, strass, lindas. de pedra, que você fica super sofisticada sem estar de salto alto. Então hoje, graças a Deus, a gente tem muitas possibilidades. Sim. Isso não é mais um problema. Eu acho que o salto está até um pouco em decadência. São poucas as mulheres Verdade, que vivem como a gente via antigamente. A gente via, a grande maioria estava num salto muito grande. Sim. Hoje os saltos estão perdendo mais o tamanho, né? O meu é minúsculo, tipo, a gente foi diminuindo, colocando saltos mais confortáveis, dando mais espaço para os tênis, para os chinelos, né? Mais modernos, assim. Então, isso eu acho, faz parte até do seu estilo. Você começa a ter essa repetição de elementos que a pessoa passa a te ver de uma outra maneira e fala: ela não precisa de um salto, amor. Ela segura o look dela. Exatamente. E é isso, no final das contas, que eu acho que todo mundo quer, né? É. Ser reconhecida pela sua autenticidade. Exatamente. Essa questão, por exemplo, da formatura que eu fui foi muito bacana, justamente por causa disso. Logo no começo da festa, eu até postei lá no Instagram, tal, um stories falando disso. Logo no começo da festa, 1 hora e meia, já vi muita gente de Havaiana, porque foi Já com começou a tirar saltos, os já começaram a tirar. Ou seja, Tava pra quem foi de linda, salto, que foi, né? Tava Quem foi de linda, salto. plena, com a minha papete, né, ali dourada. E até uma irmã minha falou assim, ai, que inveja. Eu falei, mas você não veio porque você quis de papete. Mas daí você vê, às vezes, essa questão, né, de alguém que te pergunta, essa questão da autenticidade, que no fim das contas tá dentro da gente. Vem muito com essa Total. questão, como psiquiatra eu posso falar, emocional, porque dentro da sua profissão você deve ser também psicóloga ali das seus clientes, A né? gente acaba entregando muito mais essa terapia para as mulheres de tipo, tenta, ousa, coloca. Você gosta de colorido? Usa o colorido. Você gosta de estampa? Coloca estampa. Ah, mas não combina comigo. Não combina por quê? É igual comer uma comida que ela fala, não gostei, você já provou? Não. É, tipo né? isso. Depois que prova, gosta. Depois que prova, gosta. Assim, como a roupa, eu falo, você tem vontade, mas não tem coragem? Então vamos começar pelo básico. Você quer uma blusa, um exemplo. Você tá toda hoje, assim, animal print. Eu amo animal print, particularmente. Mas a mulher que não tem costume, ela é super básica, mas ela quer começar, começa por uma blusa de manga comprida e um jeans. Uma calça preta que seja. Vai introduzindo aos poucos. Você não precisa colocar De o uma vestido vez, inteiro, de entendeu? uma, Mas assim, uma blusinha, uma regatinha, um top, às vezes. Um top aparecendo na regata branca. Um pedacinho, Um né? pedacinho, aí você vai introduzindo. Ah, eu gosto de acessórios grandes. Começa por um colar, por um brinco, por um anel. Você não precisa colocar o brinco, o anel, tudo junto. Vai aos poucos, introduzindo, acostumando, sabe? Porque você passa a se ver de uma outra perspectiva. E aí você vai aprendendo. Nossa, eu gostei disso, eu vou tentar mais uma vez. Se eu colocar uma outra Aí eu cor, falo, não é que ficou bom? não é né? que ficou bom? As pessoas começam a te elogiar. Aí isso também já mexe com a sua autoestima. A gente já entra aí numa outra parte que você vê Sim. que no final das contas é a validação que a pessoa precisa. E até essa questão que você está falando de autoestima, eu vejo assim, a diferença que é, os dias que a gente está ali, a Mayra pode até confirmar isso, né? O dia que a gente está mais triste, não é mais triste, ou mais cansada, né? Mais para baixo, ó, mais sobrecarregada. Eu falo, não, é esse dia que eu vou me arrumar. Porque o Sim. se arrumar, ele já começa a causar, assim, dentro da gente mesmo, né, um ânimo. Total. Então, eu vejo a importância da gente cuidar de nós mesmos, não para os outros também, Mas mas por nós, por total. nós. Por nós. Mas é porque vocês já são pessoas terapeutizadas. E vocês já têm essa visão de que, Sim. poxa, eu não estou bem, a minha imagem vai me ajudar a me sentir melhor. Mas O consultório, e a maioria da população é o contrário. Ah, eu já tô cansada, já tô para baixo, quer saber? Vai isso aqui mesmo. Sim. E eu percebo muito isso, o fluxo do consultório, dos pacientes. Uma paciente que chega lá deprimida, é isso, ela
tá cabelo todo com raiz, tá com unha por fazer, colocou a primeira camiseta na frente. E quando ela começa a se sentir melhor, aí ela começa a cuidar da imagem. Mas você tem total razão, Tati. Realmente o caminho devia ser inverso, né? Você cuidar da sua imagem para se sentir melhor. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas, e a Gi tá aqui para falar, elas querem estar bem, estar no auge, para daí procurar uma consultoria, né? Eu acho que é o perfil isso, mais, porque, talvez. olha, as pessoas têm um certo preconceito e acham que é um serviço de rico, acha que é uma Futilidade. futilidade. Ela não vê valor naquilo. Eu falo que é até um tipo de ignorância, no sentido que você está se limitando a algo que pode te fazer ganhar mais, te trazer mais É dinheiro. um investimento, É um investimento em você. no seu próprio negócio, É um para que posicionamento você de amor possa, próprio, né? para que você possa cobrar mais pelo seu serviço, pelo seu negócio. E ser vista, ser reconhecida, sabe? Ser valorizada pelo seu marido, pelos seus filhos. Então, começa a mexer em outros fatores. São muitos pilares que a gente... Parece uma vaidade, parece uma futilidade, mas quando a gente começa a pegar os resultados disso na nossa vida e o quanto isso reflete em todas as áreas, aí você começa a olhar com outro olhar. Nossa, mas calma, faz sentido, me deram mais valor, mexeu com minha autoestima, tô me sentindo bem, tô mais confiante, consigo executar melhor as minhas funções, recebi um aumento, fui vista naquele ambiente de trabalho, fui reconhecida. Então, pera, quem não quer? Fala sério. Então, tipo Com assim, certeza. é uma coisa que começa por uma futilidade, mas que você pode colher frutos tão palpáveis disso que você não pode olhar para isso como uma futilidade. Você tem que ter a inteligência de olhar para isso e falar: não, se existe essa ferramenta a meu favor, como que eu vou dispensá-la? Autoestima não é futilidade, Jamais. autoestima é bem-estar, é saúde. isso. É saúde mental. A autoestima é uma parte fundamental da saúde Total. mental. Inclusive, no consultório, é um ponto que eu falo muito para os meus pacientes. Não existe medicação que vai curar a sua autoestima. Olha lá. Autoestima vem de imagem, vem como você se percebe. E aí, tudo que a gente está falando, autoconhecimento, imagem, tudo isso é importante para você reconhecer e ter a sua autoestima. E daí vem a saúde mental. A gente sabe que a autoestima ela é construída, né? Ela não é do dia para a noite. Então, assim, eu entendo que não é um botão que a gente liga e desliga. Acho que cada um tem uma história, cada um tem uma infância. E a gente sabe que, né, que existem aí diversos tipos de infâncias diferentes, às vezes, do que nós tivemos, enfim. Eu vim de uma família muito humilde, mas graças a Deus nunca me faltou amor. Então, isso sempre foi algo muito validado dentro da minha casa. Minha mãe sempre falou muito sobre: filha, você é linda, filha, eu te amo, você é a filha preferida de Deus. E eu acho que a espiritualidade, ela vem muito nesse lugar. Quando a gente sabe o nosso valor no mundo, a gente sabe de quem nós somos filhas, a gente cuida do nosso espiritual, nós sabemos que nós temos um valor inenarrável, um valor único, um valor que não é comparado com ninguém. A gente sabe que nós somos únicas. E a gente está honrando a nós mesmos também, né? Total. E aí vem essa questão do autoconhecimento também. Hoje a gente tem tantas ferramentas, tantos profissionais, a gente tem tantos livros, tantos cursos que vão te ajudar a reconhecer, a se reconectar com a sua essência, a saber quem você é. Mas eu sinto que as pessoas se vitimizam muito pela infância que tiveram e não tomam a rédea da sua própria vida de falar: calma, até aqui eu não tive controle sobre o que fizeram comigo, mas daqui pra frente cabe a mim. É o que eu falo, pode começar como uma futilidade, como uma vaidade, mas começa. Mas eu acredito também que muitas pessoas acreditam que ela pode resolver esse problema, vamos colocar assim, entre aspas, sozinha. Né? Só que ela está tanto tempo ali e ela não está vendo aquilo avançar. Sim. Então eu acredito que isso acontece, né, no mercado da Mayra com a psiquiatria, acontece no meu mercado hoje com planejamento financeiro, que a pessoa fala: não, mas eu consigo fazer isso sozinha, mas ela vai ver, passaram-se anos e ela está no Sim. mesmo ponto. E a mesma coisa acontece com a imagem. Total. Então a pessoa fala: eu quero mudar minha imagem, eu quero mudar minha percepção de valor, estou tentando aqui sozinha, mas não está indo. Sim. Então hoje a gente tem ferramentas e pessoas Total. que podem fazer isso por você de uma maneira muito mais assertiva, porque você também estudou muito para isso. É isso, a inteligência, né, gente? Se eu tenho uma profissional que entende de finanças, por que eu vou ficar batendo a cabeça e arriscando perder? Ai, não, mas você pode conseguir sozinha? Você pode conseguir, mas talvez você demore 5, 10 anos. Se você tem uma pessoa que pode fazer isso para você em 6 meses, não sei, tipo, por que não? Dar um voto de confiança, por que não investir nisso? Mas porque as pessoas acham que
A autenticidade é algo que você mesmo tem que ter, mas às vezes você não consegue encontrar sozinho. É como a Sim. terapia. Ai, não, eu tenho que encontrar minhas próprias respostas. Mas você precisa de alguém para te guiar para que você possa encontrar essas respostas. Até porque a pessoa, ninguém pode fazer isso por você, é só você com você mesma. Exato. Mas existem profissionais capacitados para te dar o caminho. Com certeza, e imagem é a mesma coisa. Total. Então, poxa, a minha imagem, a minha autenticidade, mas alguém vai te ajudar a encontrar, te dar o caminho, as ferramentas para você encontrar. As pessoas acham que é uma caixinha talvez pronta, né? De que Sim. vai chegar lá e você vai, não, ela vai me fazer vestir assado. Ou né? não, vai lá, compra roupa X, YZ e é isso. E tem esse lado também financeiro, né, Tati? A questão das pessoas, aí vocês duas podem falar bastante. A pessoa procura uma consultoria de imagem ou quer mudar a imagem, talvez a barreira que muita gente não procure para mudar minha imagem, parecer empoderado, parecer profissional, eu tenho que gastar muito dinheiro. Ou eu só tenho que usar roupa de marca. Só né? vou usar Gucci. Né? E não é isso. E nada contra quem usa, mas Sim. não é só isso, né? Não. Porque como a gente colocou muito bem colocado lá no início, que hoje tem marcas, lojas onde você Sim. tem acesso à qualidade dentro que aquilo seja acessível, dentro do seu estilo, né? Total. Eu vou te falar que eu já atendi mulheres, assim, gente, com um guarda-roupa incrível e que ela não tinha noção de que ela tinha, do que ela tinha, assim. Não, eu não tenho nada. Roupas básicas, mas que dá pra mudar, dá pra gente deixar aquela roupa estilosa. Eu sempre brinco que os acessórios é um ótimo investimento, porque você consegue colocar ali uma camiseta, se você brinca com os acessórios, com colares, você dá outra cara pro look. Hoje a gente tem muita ferramenta, essa é a verdade. Você não precisa trocar todo o seu guarda-roupa. Obviamente tem coisas que a gente acaba, né, tirando, limpando porque já tá desalinhado com a sua imagem, porque não faz mais sentido, porque tá muito fora de moda. Mas assim, uma peça boa e bem feita, gente, ela é eterna. Então, essa consciência também sobre o investimento, a gente precisa ter. É o que eu falo, não existe roupa cara, existe a roupa que você não usa. Exato. Quantas Então, coisas, né, a gente compra por e não impulso. usa. Gente, não é por nada, mas assim, Eu essas falo sempre isso. plataformas, essas plataformas, Eu elas nunca entregam comprei. tanta facilidade, elas entregam com tanta rapidez, elas entregam com preço tão acessível que você fala, ai, não, vou comprar, se não for bom, joga fora. Virou esse A Mayra nunca barato, comprou, mas quem nunca, né, que atira a primeira pedra? Mas isso. você compra, dura 2 lavagens, Então, e aí você tem que comprar outro. Então, se você somar no final, você está gastando mais ainda total. do que se você comprasse uma peça com um custo mais elevado, mas que a durabilidade dela vai ser Muito por muito maior. tempo. Então, E você eu pensa falo no que é investimento. muito a questão também da gente ter essa responsabilidade social. Porque eu que tenho uma marca, a gente sabe os custos que acarretam, né? Para você ter uma empresa certinha, para você pagar todos os seus funcionários, pagar todos os seus impostos. Chega a ser injusto, né, essa concorrência que a Sim. gente vê lá de fora da China. E as pessoas valorizando isso como se fosse a melhor coisa do mundo. Mas assim, é olhar muito o seu próprio umbigo sem olhar para toda a cadeia. Gente, essa cadeia ela é totalmente insalubre. Ela, tipo assim, ela não é sustentável. É uma coisa que, assim, não é ecológica, não é humana. Então, no final das Você contas, está sendo conivente com uma coisa total, que você, inclusive, tá acha que é errada. investindo em algo que você tá fingindo que não vê, fingindo que não sabe. Então, mas daí a gente entra até no ponto um pouco espiritual. Eu acho que a gente começa a ter os retornos daquilo que a gente faz, né? Porque a pessoa que prefere... Porque existem as pessoas que às vezes não pensam mesmo, Sim, genuinamente, não tem e não que seja consciência, né? legal, mas não teve consciência. Agora, a pessoa que tem toda essa consciência, sabe? Ainda vai lá e faz, não, eu vou fazer porque aqui é mais barato, ou aqui é assado, aqui eu vou conseguir. Eu acho que essa pessoa também acaba não crescendo, não, sabe, não angariando os objetivos que ela quer com aquela imagem que ela tá tentando construir dessa forma, Total. se ela tá sabendo que tá errado. Claro, a gente sabe, tem gente que não tem opção e tá tudo bem. Tá tudo Né? bem. Eu acho que faz parte de momentos da vida, né? A pessoa realmente ela não tem como, ela tem que comprar. Mas ela não precisa ir na Shein comprar, ela pode ir no Brás, Bom Retiro, aqui em São isso Paulo, com certeza. que ela vai ter acesso. Adoro, olha lá, nunca comprei Shein, mas eu adoro uma comprinha no Brás. Quem me Então conhece é sabe. fácil a pessoa também dar uma desculpa para justificar uma coisa que tá errada. Eu também já comprei, gente, eu não vou ser hipócrita de falar, eu também já comprei nesses aplicativos. Mas como tudo, a gente tem todos os tipos de loja e todos os tipos de produto nesses aplicativos. Eu acho que o que a gente precisa ter consciência é tipo, vamos lá. Se a gente sabe, assim como no meu mercado, gente, confecção, eu tenho confecção
costureiras, a gente sabe quanto custa você fechar uma camiseta, um exemplo. Vamos falar um número simbólico, mas assim, eu já cheguei a receber proposta. Hoje, vamos dizer assim, que a gente paga 18, não sei, valor exato, depende da peça, enfim. Mas um exemplo, já recebi proposta de fechar a peça por 50 centavos. Aí você fala, como? Como? A A pessoa, conta não fecha, não, a pessoa né? tá amarrada ali Você na entendeu? máquina, né? É A tipo conta não isso. fecha. Primeira vez que eu ouvi, eu falei, gente, não é possível, não é possível. Aí você começa a ver, tipo, boliviano, né? Tipo assim, as pessoas que entraram no país ilegal, que estão buscando uma oportunidade, refugiados. No final das contas, você fica com dó, a gente quer ajudar, mas também não é justo. Então, assim, peraí, eu quero o serviço dele, vamos melhorar? Porque eu sei que isso custa. Tipo assim, é ter um Vamos mínimo de fazer certo, consciência, né? vamos fazer certo? Sabe, de que maneira que a gente E aí pode... você tá ajudando a pessoa de forma genuína. E assim, ó, eu vou te falar, eu já passei por uma situação que, na verdade, eu não pude contratá-lo porque ele não tinha documentação e a gente sabe que, né, no nosso país era um Sim. ótimo profissional, foi uma pessoa que eu fiquei com o coração na mão, trabalhava com alta costura, assim, um boliviano maravilhoso. Eu olhei, fiz a entrevista com ele, me apaixonei pelo trabalho dele, pela genuidade dele, assim, super humilde, uma pessoa que você via como um profissional extremamente capacitado. E aí, quando ele veio, tipo, quando a gente falou, não, deu certo, vamos, não tinha documentação, eu tinha que mandar as coisas pra ele, trabalhar na garagem dele, que era meio que escondido. E tipo assim, gente, podia ter feito? Podia. Ia ajudá-lo? Talvez. Mas qual que é a sua responsabilidade, Você não só como entendeu? empresária, mas como ser humano também, né? Tu- Você está tudo. fomentando uma coisa que não tem É. congruência com quem é agir, Total. não só agir CNPJ, empresa, mas agir CPF Os também, meus né? valores, né? No que eu acredito, no que eu prego dentro da empresa, no que a gente faz, tipo, bem ou mal, a gente tenta passar isso para todos os nossos funcionários, né? Sobre o que é certo, sobre o que é errado. Nós temos leis no nosso país. Sim. Por mais que a gente não concorde com todas elas, o nosso papel como cidadão, É como seguir. pessoas cristãs, é seguir. E aí entra a questão também da imagem, né? Porque o que adiantaria ter essa imagem linda, maravilhosa, super Obrigada. profissional, mas ser uma pessoa que está fazendo tudo errado? É incongruente, né? E isso, de uma maneira ou outra, a gente se escapa. Sim. Isso é verdade. Em tempos de rede social, que todo mundo tem um celular na mão, isso, uma hora, a verdade vem à tona. E aí, o prejuízo que isso pode me trazer? Não só financeiro, mas a minha imagem, a dor de cabeça, E tudo o que tempo acarreta. o tempo investimento que você teve na construção de uma Total. imagem pode se perder assim numa fração de segundos, né? Total. Então A gente é uma precisa ter- responsabilidade É que você tem. autorresponsabilidade. E por isso que quando a gente fala imagem, é muito o que falamos o programa inteiro sobre não é futilidade, não é só uma casca. Não é só sobre a roupa, né? Não é só sobre a roupa. Precisa ser tudo, é a sua postura, é a sua fala, são as suas Tudo atitudes. tá alinhado. Sim. Tem que estar tudo alinhado. O porque seu senão não caráter. sustenta. É insustentável. Assim como você vê mulheres lindíssimas que não têm brilho, que não passam confiança, que você olha e fala, nossa, não, mas não é nada daquilo. Ou às vezes uma mulher que você não, a roupa dela não tem nada demais, mas é aquela pessoa que tem luz, que carrega brilho, que é aquela pessoa do bem e que ela é benquista por todos. Aí você fala, gente, é isso, porque ela tem a imagem simples dela, mas que está totalmente alinhada aos valores dela, ao que ela acredita, e tá tudo bem. É o que eu falo, se você tá bem com a sua imagem, que bom. Agora, se você sente que tem alguma coisa ali que não está funcionando, que você não está se encontrando, que você não está satisfeita, busque profissionais, busque ajuda, vai se conhecer primeiro, vai entender que mulher é essa que você quer se tornar. Eu acho que isso é o mais importante, entender quem eu quero me tornar, como eu quero ser vista, que valor que eu quero trazer para minha imagem. Porque eu tenho mulheres que eu sigo que eu acho lindíssimas, mas eu falo, eu não usaria esse tipo de roupa, mas nela fica lindo. Porque é coerente para ela, não é para mim. E o contrário também. Às vezes, mulheres que você olha de postura também, fala, nossa, uma mulher poderosa, linda, mas não é o lugar que eu almejo. Total. Sim, Né? Como uma imagem, né? Enfim, de outros pontos que a gente falou, não só da imagem física e veste em si. Sim. Ô, Gi, até pensando hoje, né? Você como empresária, mãe do Kai, grávida de gêmeos, e você tem o seu trabalho, né? Então muitas pessoas podem dar desculpas de não tenho tempo para me cuidar ou para olhar Sim. para mim, né? O que que você poderia colocar também para essas pessoas para que ela se valorize, né? E valorize a imagem dela, assim, o que que você daria de dica para essas pessoas? Para essas mulheres, porque hoje você é esse exemplo de ter 1000 coisas, 1000 pratinhos girando,
né? E ainda assim cuidar de você. Eu falo que são prioridades, né? A gente precisa ter muito claro sobre o que nós queremos. Eu falo que quando o Caio chegou, eu sempre gostei de fazer minha unha. Eu mesma fazer minha unha, eu adoro. Pra mim é minha terapia. Tipo, eu estou sem fazer porque eu não tinha tempo de fazer. Mas pelo menos tá alinhadinha, tá lixada, tá limpinha, que eu acho que isso é o principal. Quando o Caio chegou, eu não tinha mais tempo de fazer minha unha. Eu tava com um bebê recém-nascido, aquela loucura, o Caio sempre me demandou demais. E ali, gente, eu me questionava, falei, gente, será que nunca mais eu vou conseguir fazer minha unha? Porque aí, às vezes, eu conseguia fazer, mas não conseguia pintar, porque a criança chorava, eu tinha que pegar, não dava tempo de secar, aquela loucura. E eu lembro que eu demorei, como eu disse, eu demorei um tempo para entender como seria a minha nova rotina, quem era a mulher que eu queria me tornar, como seria essa nova fase. E assim que a poeira foi abaixando, que eu fui entendendo essa mulher que eu estava me tornando, eu comecei a encontrar um tempo para fazer minha unha. E, inclusive, comecei a pagar para fazer a minha unha. Porque eu falei, gente, nunca gostei de pagar, sempre gostei de fazer, mas eu não tenho tempo. Então, vão ter momentos que eu vou ter que ir na manicure e pedir para fazer. Mas você não abriu mão de cuidar de você, É o meu né? cuidado, porque Você assim, se adaptou. eu fui me adaptando, assim como você se adaptou com o seu joelho. E eu acho que a gente precisa isso, entender o meu momento e aceitar. Não adianta a gente ficar lutando contra, porque sempre vai ter uma desculpa mais forte, sempre vai ter uma agenda cheia, nunca vai sobrar dinheiro, nunca vai sobrar tempo. Então, ter como prioridade se cuidar, isso mexe com a nossa autoestima, mais uma vez. Então, mexe com o nosso interior, mexe com os nossos resultados, mexe com a maneira como a gente se vê. Então, se cuidar, eu falo que investir na sua imagem é muito necessário para você se dar bem em qualquer área da sua vida, independente da sua profissão. A gente precisa ter esse momento nosso. É muito necessário a gente, como mulher, ter esse reconhecimento no espelho, agradecer pelas nossas formas, agradecer pelas nossas curvas, reconhecer o nosso corpo, aceitar o nosso corpo, não ficar lutando contra. Eu vejo muita mulher ai, não, comprei essa calça 2 números menores porque eu vou emagrecer. Ai, essa Gente, é uma loucura isso, Isso é- porque eu falo assim, você já acorda se cobrando, todo dia que você olha para aquela calça, você fica ali brava com você mesma, você já fica revoltada, pensando no seu peso, tipo assim, você entra num conflito que você cria. Não, e eu nunca entendi isso, dessa questão de querer usar um número pequeno ou um número menor, porque quem me conhece pessoalmente sabe, né? Eu sempre fui uma pessoa, né, uma mulher maior, grande, forte, um estilo mais atlético. Gente, meu manequim sempre foi 40, 42, né? E eu nunca me importei, né? Eu As venho mulheres têm daquela fase da mulher preconceito. magreza, 36, 30. Eu nunca tentei entrar num 38. Não adianta a Não gente faz querer sentido ser pro meu corpo. Não adianta a gente querer ser um biotipo que a Que gente não vai é, ser, né? Não vai aham. ficar bem. Não, e Você muito- já entra nessa luta diária com você mesma todos os dias de insatisfação pessoal. E entender que aquele número não representa nada, porque também já vi É. o contrário, né? Muitas mulheres baixinhas ali e tal. Ai, nossa, eu comprei uma calça 38 e eu com a minha calça 42 olhando. Mas, tipo, você está muito acima do peso, entendeu? Eu tô no meu peso usando 42. Então, entender Gente, também que aquele número da não roupa significa nada. não significa nada. Gente, na marca, eu vou te falar, a gente começa a entender isso até na hora de modelagem. Tipo assim, tem marcas que mexem no tamanho da modelagem para trabalhar com 36, 38, porque ela sabe que o GG, muita gente tem preconceito. Então, assim, a mulher que ela usa GG, muitas vezes ela não quer comprar o GG. Mas calma, gente, não é sobre o número, é a roupa que te serve, é a roupa que te deixa confortável. Eu sou uma pessoa que eu amo roupa larga, então eu sou suspeita a Também. falar, porque minhas roupas são todas G, assim, É tipo, isso. Gi, mas você usa roupa? Uso, gente. Porque você tem a possibilidade de colocar um cinto, de amarrar, de estar confortável, de Exato. fazer um estilo diferente. Você tem liberdade para isso. Quando você tá naquela roupa justa, que nem você tá conseguindo vestir, o outro percebe o seu incômodo. Eu E sou a rainha do aparece G e do mais. GG. Eu sou essa pessoa. E aparece que a roupa tá apertada. E aí sim, fica uma coisa totalmente desalinhada e como que eu posso dizer? Até feio falar, mas é cafona. É. Porque aí tudo que você tá querendo esconder que você tá acima do peso, você mostra. É o contrário. E aí as você tá se desvendendo, Total, né? você tá se desvalorizando, sabe? E a pessoa acha que não, vou usar uma roupa larga, 38, porque eu vou falar que eu tô no 38. Mas amor, dá pra ver que a roupa tá estourando em você. Exato. Você tá querendo mostrar uma roupa justa que marca tudo. Se você sabe que você tá acima do peso, use uma roupa mais larguinha, sabe? Tipo, conquista pelo sorriso e não pelas suas formas. Então, assim, a gente hoje tem diversas qualidades além do nosso biotipo. Então, reconhecer isso faz diferença na hora de a gente se vestir. A gente se aceita melhor, a gente faz investimentos mais assertivos, a gente consegue ter um guarda-roupa muito mais alinhado com o nosso corpo e com a imagem que a gente vai passar, do que tentar se enquadrar em algo que não funciona pra gente.
Com certeza. Eu vejo muito isso, inclusive no âmbito profissional, né? As pessoas tentam se enquadrar ali em algo que não encaixe, um perfil que não encaixe, um número que não encaixe, um jaleco apertado, né? O médico ali com o botão estourando do jaleco. Gente, quase né? voando no paciente. Exato. Compra um jaleco ali, 2, 3 números maior, que vai ficar muito mais elegante, né? Total. Entramos nessa onda do over, né? Graças a Deus, eu falo, quando a pessoa eu ela amo gosta da moda, ela adoro. acaba seguindo um pouco as tendências. Então, tem tendências que vêm para ajudar, mas nem todas são para você, é o que eu falo. Tipo, tem tendência que não é, e tem tendência que, tipo assim, você acha bonito, mas não te veste. Eu tenho várias que eu olho e falo assim, gente, eu não seguro, a época da bandagem. Tati gostava, e a Tati tava eu linda. adorava Tati. Mas porque a bandagem. Tati sempre teve o corpão, ela tinha curva, ela sempre teve um corpo bonito. A Tati também sempre treinou. Gente, eu parecia uma linguiça, assim, tipo assim, não funcionava pra mim. Não adiantava eu querer usar aquele vestido justo. Primeiro, porque eu ficava extremamente incomodada. Segundo, porque não funcionava, eu sempre fui magrela de tudo. E assim, não funcionava. Aquilo, cada um tem que entender. A gente precisa entender o que moda que funciona pra mim. É a mesma coisa, se eu colocar um vestido igual da Mayra, que ela tá hoje, eu vou falar, gente, não consigo, né? Porque você não se vê no espelho, você não se reconhece. Exato. Né? E se eu me reconhecesse dentro da bandagem, tá tudo bem. Tá a partir ótimo, do momento que eu tô bem comigo mesma, Sim. entendeu? Mas eu também não me reconhecia. Eu olhava e falava, gente, eu tô incomodada. Não posso comer uma azeitona que dá pra ver, sabe assim? É verdade. Nossa, eu adorava. Era Adorava. com batom snob. Quem não, né? Quem não? Olha, E aí já entreguei a idade, né? Quem nunca? Quem nunca? Mas que fase boa, né, Foi gente? muito Não bom, vamos reclamar. muito bom. E a moda é isso também, né? Ela vai e volta, daqui a pouquinho pode ser que a bandagem apareça aí de novo. Total, né? gente. A moda ela é totalmente cíclica, né? Então, assim, se você compra uma peça boa, pode reparar, gente, de 10 em 10 anos a moda regressa com tudo. Agora tá super em alta os tamancos de madeira. Sim. A gente usou muito. E as cinturas baixas voltando também. Total. Aí fala, se você compra uma peça boa, que você tem um investimento às vezes um pouquinho maior, mas que é uma peça alinhada, uma peça de uma qualidade legal, sabe, num tecido bom, um acabamento bom, gente, essa bata eu tenho há pelo menos uns 10 anos. Aí você viu, com qualidade, uma Com bata de qualidade. qualidade tá durando até hoje, impecável. E acho que isso que é moda. A moda é você comprar peças assertivas e que vai fazer parte do teu estilo, independente da fase, sabe? Óbvio, como eu disse, a gente muda. E tá tudo bem mudar. E nosso guarda-roupa vai mudar também. Mas sempre vai ter aquela peça ou outra que é eterna. E eu falo, isso sim que é investimento, né? É um isso. real investimento. É você ter uma peça boa, tipo, você investir numa boa bota, você investir numa boa bolsa de couro. Eu não tô falando de marca, mas peças boas que não vão perder o valor com o passar do tempo. Que é isso, não é nada contra os aplicativos, né, chineses, mas é isso, é uma peça muito descartável. No final das contas, você tá jogando seu dinheiro fora, você não tá preocupado com o meio ambiente, você tá investindo num trabalho escravo. E não traz E autenticidade, não traz né? autenticidade, você acaba ficando muito volátil ao que tá todo mundo usando, você perde um pouco da sua exclusividade. Então, é isso, é analisar investimento, né? Eu acho que a tua imagem é um investimento muito teu, muito próprio e que precisa fazer sentido para você. Então, nada melhor do que o autoconhecimento, nada melhor do que a sua própria aceitação, para que você possa realmente massagear o seu ego, sua autoestima, saber do seu valor pessoal e entregar o que o mundo espera, porque tá todo mundo no mundo por um propósito. Então, quando o seu propósito não é cumprido, alguém tá trabalhando a mais. Hoje, Faça a sua parte. é isso. E, Gi, aqui no podcast a gente acredita, né, que em toda conversa a gente sai com um saldo mental. Ai, olha lá. Então, eu queria te perguntar hoje, depois dessa conversa, qual que é o saldo mental que você sai? Ai, meu Deus. Enquanto você pensa... Mara, você tem um recado agora, né? Eu tenho um recado, gente. Vocês já deram um like aqui de novo. Segue a gente aí no Instagram, Cada Uma de Nós, no YouTube aqui o podcast e o podcast no Spotify. Porque quem vai deixar o jargão hoje é a Tati. Mas calma. E, Gi, como as pessoas te acham no Instagram? O meu tá @girafik, Girafik, da maneira que fala, assim, mais simples. E agora, qual que é o seu saldo mental dessa conversa? Meu saldo mental? Isso. O que você poderia deixar aí como uma reflexão, um pensamento? Tá. Várias pessoas, o que eu tiro da nossa conversa. Exato. Eu tirei muitas coisas boas da nossa conversa, foi uma delícia. Foi muito bom. E o que eu gostaria de deixar como saldo mental para as pessoas começarem a semana, né? Se deem esse momentinho. Você merece. Tira um tempo para você, se cuida, senta no espelho com calma,
se ame, se aceite, se valorize, você tem o seu valor próprio, você é única e único, ninguém vai ocupar o seu lugar no mundo. Valoriza essa pessoa, investe nessa pessoa, porque ninguém pode fazer por você o que só você mesmo pode. Então, assim, não terceiriza essa culpa, não fique esperando do outro. Comece hoje, ouse, tente. Eu tenho certeza que você vai começar a ter resultados, a se enxergar de uma maneira diferente. E isso vai influenciar aí em todas as áreas da sua vida. E se você precisar de qualquer coisa, estou à disposição. Porque Maravilhoso. imagem importa no fim das Muito contas. importa. Principalmente no âmbito profissional, mas não só do âmbito profissional, na parte da sua saúde mental e emocional. Imagem é autoestima. E a autoestima é muito importante para a nossa vida. E eu É coloco isso. aqui hoje como saldo mental dessa nossa conversa, né? A gente pensar que você pensar em você, pensar em estilo, ele é um investimento em você mesmo. Então você pensa que você é um produto. E a roupa que você veste, ele é um rótulo. Será que esse rótulo, de fato, ele está explicando, ele está claro do que é o produto ali dentro, ou ele está tendo algum ruído nessa comunicação? Então, faz essa reflexão, porque você ainda pode mudar o rótulo para que esse produto tenha ainda mais valor. Total, faz total sentido. E Gi, obrigada. Obrigada, Eu que agradeço, Gi, gente. pela Eu amei nosso presença. papo, amei nossa tarde, né? Nossa conversa, o convite. Fiquei muito feliz, de verdade. Obrigada. Muito obrigada. E agora, quem tem um recadinho para vocês é a Tati. Olha, eu aprendi, hein, gente? O que você pensa muda o que você ganha. E o que você ganha muda o que você pensa. Ó, arrasou! Assistam, Saldo Mental. Tchau, gente. E até semana que vem.